maior parte dos homens não faz ideia de quão perto está de ser profundamente desejada e ao mesmo tempo completamente ignorada. Não porque não sejam bons o suficiente, mas porque não percebem como a obsessão funciona na mente de uma mulher. Este podcast não é sobre esquemas obscuros, truques baratos ou fingir ser alguém que tu não és. É sobre perceber a psicologia feminina de forma tão profunda que tu despertas o desejo com naturalidade. Um desejo tão intenso que ela pensa em ti, mesmo quando não estás presente. Um desejo que a faz ansiar pela tua energia, pela tua voz, pelo teu toque, até mesmo no silêncio. E se alguma vez te sentiste invisível, como se estivesses a fazer tudo bem, a ser simpático, a demonstrar interesse, a estar sempre disponível, mas ainda assim não és o homem que ela escolhe. Não é porque te falte algo, é porque nunca te ensinaram o que realmente cria atração na mente feminina. Neste episódio, vou mostrar-te exatamente como fazer qualquer mulher ficar obcecada por ti. Ou, se preferires, como te tornares no tipo de homem a quem ela se quer entregar, sem precisares de implorar, de andar atrás dela ou de mudar a tua verdadeira essência. Mas primeiro, tu precisas de perceber o que tem arruinado silenciosamente as tuas hipóteses. Mesmo quando tu pensas que estás a fazer tudo de forma correta, vamos começar agora mesmo. Tu pensas que estar sempre disponível vai fazer com que ela goste mais de ti. Na verdade, isso apenas te torna previsível, e homens previsíveis não geram desejo. Eles geram conforto, e o conforto é o maior assassino da tensão e da atração. A maioria dos gajos está constantemente a tentar provar que é seguro, que é respeitador, que é um bom rapaz. Mas a verdade nua e crua é que as mulheres não ficam obcecadas por segurança. Elas ficam obcecadas por intensidade emocional. E se tu não sabes como criar isso, será sempre aquele a quem ela manda mensagem quando está aborrecida, e não aquele que ela imagina a meio da noite. Aqui está a dura realidade quando estás sempre lá, sempre a mandar mensagens, sempre pronto para sair. Tu eliminas o mistério. Tu eliminas o espaço necessário para que o desejo possa crescer e florescer. Ela precisa de sentir que está a conquistar a tua atenção, não que tu a estás a oferecer de graça. As mulheres querem sentir aquele pico de adrenalina por estarem perto de ti. Não apenas a tua presença física, mas a tua energia contagiante. E a energia vem da tensão, do contraste, do desafio, e não da monotonia. Tu não és aborrecido, mas se todas as conversas que tens são planas, seguras e totalmente previsíveis, ela vai categorizar-te emocionalmente. E assim que fores colocado nessa categoria, é quase impossível conseguires escapar. Sabes por que razão ela fica obcecada por aquele gajo que não a trata bem? Não é porque ela adora ser magoada, é porque a um certo nível, ele faz com que ela sinta algo que ela simplesmente não consegue controlar: entusiasmo, frustração, incerteza. Essa mistura de sentimentos é viciante, e se não souberes como desencadear essa mistura, sem seres uma pessoa tóxica, vais continuar a perder para homens. Homens que percebem a tensão da sedução muito melhor do que tu. Até os detalhes mais subtis importam, como a forma como olhas para ela. Quando olhas para ela como um homem que a quer, sem pedir desculpa por isso, ela sente o impacto. Quando falas com um tom deliberado, com profundidade e com um poder calmo, ela sente o impacto. A atração não é criada pelas palavras exatas que dizes, é criada pela forma como as dizes. E quando consegues dizer a frase mais inocente de todas, mas a mente dela começa a distorcer isso, a transformar isso em algo muito mais profundo, então começaste a plantar pensamentos que ela nunca mais vai conseguir esquecer. Antes de mergulharmos em como criar exatamente esse tipo de obsessão, faz só uma coisa por mim. Carrega no botão de gosto, porque se isto já está a bater fundo, o que vem a seguir vai bater ainda mais forte. Vamos continuar com o assunto. Vamos perceber como deixá-la completamente viciada em ti. A atração não começa com o teu corpo, começa lá no fundo da mente dela. O objetivo não é impressioná-la, é fazê-la sentir algo que ela já não sentia há muito tempo. Aquela energia perigosa, entusiasmante e totalmente inesquecível. Começa exatamente pela forma como tu comunicas com ela. A tua voz por si só pode desbloquear fantasias que ela nem sabia que tinha. Baixa o teu tom de voz ligeiramente. Fala mais devagar a partir do peito e não da garganta. Não tenhas pressa. Deixa as tuas palavras ecoarem no ar.
como se estivesses a construir tensão, apenas por estares calmo e seguro. As mulheres sentem a energia, e se a tua energia lhe disser, eu estou no controle, eu estou com os pés assentes na terra, eu sei muito bem aquilo que quero, ela vai reparar nisso imediatamente, muito antes de reparar na tua cara. E depois, deves aprender a usar o verdadeiro poder do contato visual. Não aquele tipo de olhar constrangedor e forçado, mas sim aquele em que prendes o olhar dela, apenas o tempo suficiente para que ela se pergunte o que estás a pensar, e a seguir desvias o olhar com um pequeno e subtil sorriso no rosto. Esse mistério, essa contenção, é o que a faz dar voltas na cama à noite, a perguntar-se constantemente sobre o que é que aquilo significou. Agora, aqui está algo que a maioria dos homens nunca chega a perceber. Tu não precisas de lhe tocar para excitar, tens de a fazer desejar profundamente, desejar a simples ideia de ser tocada por ti em algum momento. É exatamente aqui que a insinuação subtil entra em jogo de forma brilhante. Fala em diferentes camadas, diz algo que possa parecer totalmente inocente, mas se a mente dela estiver no sítio certo, ela vai saber que não é. É nesse exato momento que a imaginação dela faz o trabalho todo por ti. Mas aqui está o grande segredo. Não esteja sempre disponível para ela. Se ela souber que te pode ter, sempre que lhe apetecer, vai deixar de te desejar. O desejo nasce da incerteza, de ela saber que te quer muito, mas de não ter a certeza absoluta se realmente te tem na mão. Tem a tua própria vida, as tuas próprias prioridades bem definidas. Deixa-a sentir que tu estás seguro, quer estejas com ela ou sem ela, que não andas a correr atrás, que não és vazio por dentro, que és um homem completo. Essa energia faz com que ela sinta que estar contigo é um verdadeiro privilégio, não um favor. E por último, ser uma pessoa imprevisível. Não apareça sempre da mesma forma. Num momento, ser calmo e misterioso. Noutro momento, ser brincalhão e audaz. Esta amplitude emocional mantém a mente dela sempre a tentar adivinhar. E se ela está a tentar adivinhar, está inevitavelmente a pensar em ti. E se está a pensar, está a sentir. E se está a sentir, meu amigo, já ganhaste. Quando o momento for o mais adequado, o contato físico tem importância. Mas nunca apresses as coisas. Começa muito devagar. Deixa o corpo dela inclinar-se. Toca na mão dela, por um segundo a mais do que o normal, e repara como ela reage. Deixa-a acompanhar o teu ritmo natural. E quando finalmente avançares, faz com que sinta que tudo até aquele momento estava destinado a acontecer. Porque a verdadeira atração não é apenas sobre o ato em si, é sobre energia, é sobre controlo, e é sobre muito mistério a mistura. Faz com que ela sinta algo que nunca sentiu antes na vida dela. E posso garantir-te que ela nunca mais vai parar de pensar em ti. Agora, aqui está a coisa mais importante, que tu tens obrigatoriamente de lembrar. A obsessão não é sobre seres o homem mais perfeito do mundo. É sobre seres um homem que sabe como afetá-la emocionalmente, sem nunca precisares da validação dela para te sentires bem contigo mesmo. A maior parte das mulheres não está sedenta de elogios, está sedenta de presença, daquela rara energia masculina que não vacila debaixo de pressão, que não tenta impressionar com palavras baratas, mas que a move sem dizer uma única coisa. Essa energia é construída com o tempo, não é comprada numa loja. Ela vem de saberes exatamente quem tu és, daquilo que defendes e do que não toleras. E quando carregas essa energia forte para dentro de qualquer sala, ela não vai apenas querer ti, ela vai fantasiar contigo quando estiver com outra pessoa. Ela vai percorrer as mensagens antigas à noite, na esperança de que lhe mandes mensagem outra vez. Ela vai ouvir o teu nome e sentir o próprio corpo a reagir, porque as mulheres não ficam obcecadas por homens que estão sempre disponíveis. Elas ficam obcecadas por homens que não conseguem decifrar completamente. Homens que conseguem criar aquela tensão e deixar um grande espaço, um espaço para a imaginação dela. Preencher todos os espaços em branco. Por isso, se queres fazer com que qualquer mulher fique obcecada por ti, não te foques no que podes fazer para a conquistar. Foca-te em tornares-te naquele tipo de homem em que ela não consegue parar de pensar. Mesmo quando ela tenta com todas as forças parar de o fazer. Tu já viste a diferença. Tu já sabes perfeitamente o que funciona. E agora cabe-te a ti tornares-te no homem que vive essa realidade. Porque assim que dominares isto, ela não vai querer apenas o teu corpo.
Ela vai ansiar pela tua energia de uma forma louca. Ela vai sonhar com a tua presença, noite após noite. E mesmo quando ela estiver com outro homem, vai acabar por o comparar a ti. E todos eles vão ficar muito aquém das expectativas. Tu não precisas de andar a correr atrás de ninguém, só precisas de saber quem és. E quando andares com essa confiança, ela virá ter contigo vezes sem conta.